Olá, minhas amigas, olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do Mapeando Resumos. Hoje, continuamos a nossa série de resumos de revisão tratando do direito civil. O assunto do dia é negócio jurídico. Vamos falar da divisão dos negócios jurídicos, das classificações, dos elementos, solenidade e formalidade, a diferença entre os termos, o direito intertemporal, os elementos acidentais e os vícios dos negócios jurídicos. Se você já estudou essa matéria e quer relembrar ou revisar, vem comigo que vamos passar pelos pontos principais. Então, começando pela divisão dos negócios jurídicos, a doutrina divide começando de fato jurídico. De fato, surgem os conceitos de o fato jurídico lato sensu, fato não jurídico. Depois, do fato jurídico lato sensu, o fato jurídico stricto sensu, ou natural, o fato jurígeno e o ato jurídico. Do fato jurídico stricto sensu, o ordinário e o extraordinário. Do fato jurígeno, o ato jurídico lato sensu, o ato lícito e o ato ilícito. E do ato lícito, ato jurídico lato sensu lícito, o negócio jurídico e o ato jurídico stricto sensu. Então, falando deles, o fato divide-se em fato jurídico, lato sensu, e fato não jurídico, né? O fato jurídico, lato sensu, é aquele fato jurídico em geral, aquele fato que tem interesse para o direito, Então, relativamente ao direito, estamos falando de fato jurídico lato sensu, certo? E o fato jurídico lato sensu se divide em fato jurídico stricto sensu. O que é o fato jurídico stricto sensu? É o também chamado fato natural ordinário ou extraordinário. Fato natural ou fato jurídico stricto sensu, o fato natural, ele é ordinário quando ele acontece ordinariamente, quando ele é comum, e o extraordinário quando ele acontece extraordinariamente. Por exemplo, um raio, uma inundação é um fato jurídico extraordinário. Um fato jurígeno é aquele que tem a ver com a vontade humana. Um fato que tem a atuação da vontade humana é chamado de fato jurígeno, também chamado de fato humano. E, sem vontade, parte da doutrina chama de ato fato jurídico, ou ato real. Ato fato jurídico ou ato real. É aquele ato, aquele fato que não, para ele não importa a vontade. Parte da doutrina classifica o ato do plenamente incapaz, do absolutamente incapaz, como um ato fato jurídico. Como ele não tem vontade para exercer negócios jurídicos, atos jurídicos, então essa parte da doutrina classifica o ato jurídico do absolutamente incapaz como um ato fato jurídico. E o ato jurígeno é aquele ato que tem vontade, ele tem importância para o direito e ele tem a vontade humana intrínseca a ele, é chamado também, é classificado e dividido em ato jurídico lato sensu, ou ato lícito, ou ato ilícito. O ato lícito, aquele que está de acordo com as normas jurídicas, ordenamento, e o ato ilícito, aquele que está em desacordo com o ordenamento, aquele que é proibido, que é vedado. O ato lícito, por fim, se divide em negócio jurídico, aquele que compõe interesses, e o ato jurídico stricto sensu. Ato jurídico stricto sensu é aquele em que os seus efeitos estão previstos na lei, previstos automaticamente na lei. Se a pessoa exerce esse ato jurídico stricto sensu, não importa a vontade do que ela queria produzir com aquele ato, porque a consequência jurídica já está prevista legalmente. Okay? O negócio jurídico não. O negócio jurídico, as partes decidem e acordam qual é a consequência jurídica daquele negócio. Compõe interesses. Okay? Então essa é a divisão doutrinária do fato jurídico. Os negócios jurídicos, então, eles têm algumas classificações. Negócio jurídico unilateral, bilateral ou plurilateral. Unilateral, aquele em que tem uma parte só. Bilateral, aquele em que tem duas partes. Plurilateral, aquele em que tem várias partes. O negócio jurídico unilateral ele pode ser receptício ou não receptício. Receptício, aquele em que o conhecimento da outra parte é relevante.
não receptício, aquele em que o conhecimento é irrelevante. Irrelevante, não receptício. Fato unilateral, não receptício. Negócios também podem ser gratuitos, onerosos, neutros ou bifrontes. Gratuitos, aquele em que só tem ônus para uma das partes e bônus para outra parte. Onerosos, tem ônus e bônus para as duas partes. Neutros, aqueles em que não há patrimônio envolvido na negociação. Neutros. E os bifrontes, aqueles que podem ser gratuitos ou onerosos. Neutros e bifrontes são classificações de alguma parte da doutrina. Nem todos os doutrinadores dividem os negócios em neutros e bifrontes. Alguns se limitam a classificá-los em gratuitos ou onerosos. Intervivos e causa-mortes. Aqui é tranquilo. Intervivos, aqueles em que visam que os seus efeitos ocorram entre os vivos durante a vida da parte, e causa-mortes, aqueles em que os seus efeitos estão decididos para serem produzidos após a morte de uma das partes. Intervivos e causa-morte. Formais e informais. Formais, também chamado de solenes, são aqueles em que se prevê uma formalidade específica para o seu exercício. E informais, não solenes, que são a regra, a regra dos negócios jurídicos, são aqueles em que há uma liberdade de forma, uma liberdade da maneira de exercício daquele negócio jurídico. Principais e acessórios. Principais, também chamados de independentes, são aqueles autônomos, que não necessitam de outros. Acessórios, ao contrário, são chamados de atos dependentes. Eles dependem de um ato principal, de um negócio principal. A fiança, por exemplo, é um negócio acessório, porque ele depende de um negócio principal. Qual é o negócio que está sendo afiançado ali? Depende de um principal. Impessoais ou personalíssimos. Impessoais é aqueles em que a característica da parte não é relevante. Ao contrário, personalíssimo é aquele em que a característica da parte é totalmente relevante. Também chamado de negócio jurídico intuito personae. A condição pessoal do negociante é intuito personae. Ela é personalíssima, ela é totalmente relevante. É uma obrigação infungível. São os negócios personalíssimos. Causais ou abstratos. Negócios jurídicos causais, acho que eu estou errado aqui, causais. Causais são aqueles negócios jurídicos também chamados de materiais, em que há um motivo expresso. Abstratos também chamados de formais por parte da doutrina, abstratos ou formais, aquele em que não há um motivo expresso. Consensuais ou reais. Consensuais, aqueles que se perfectibilizam, aqueles que se tornam perfeitos com a simples manifestação da vontade. Reais, ao contrário, aqueles que se aperfeiçoam com a entrega da coisa, com a tradição. Constitutivos e declaratórios. Constitutivos são aqueles com efeitos ex nunc, aqueles que constituem um negócio, constituem uma situação jurídica, efeitos ex nunc, dali para frente. E declaratórios são aqueles atos com efeitos ex tunc, eles só reconhecem uma situação, o efeito é retroativo. E quais são os elementos do negócio jurídico? Elementos, aqui a gente está falando da escada pontiana, aquela famosa escada pontiana de Ponte de Miranda. Existência, validade e eficácia do ato. A existência é o primeiro elemento, é o primeiro degrau da escada pontiana. Aqui a gente avalia se os elementos de existência estão presentes, ou seja, se o ato existe, se o negócio existe. Então, para existir, um negócio tem que ter agente, vontade, objeto e forma. Se não houver um agente, uma vontade, um objeto ou uma forma, o negócio nem existe. Quanto à validade, a gente está analisando se o ato é válido. A gente já sabe que ele existe, já passou pelo primeiro degrau, e vamos analisar agora se ele é válido ou não. Se ele é válido ou não, a gente vai analisar
a capacidade da parte. Aqui vamos observar que os elementos da validade estão qualificando os elementos da existência. Então, capacidade qualifica o agente, liberdade qualifica a vontade, licitude, possibilidade, determinabilidade qualifica o objeto e adequação qualifica a forma. Ou seja, para um ato ser válido, um negócio ser válido, as partes, o agente tem que ser capaz, a vontade tem que ser livre e desimpedida, o objeto deve ser lícito, possível, determinável ou determinado, licitude, possibilidade, determinabilidade do objeto, e a forma tem que ser a forma adequada para aquele ato, se houver previsão de forma adequada. Então, a forma adequada, adequação da forma. Quanto à eficácia, a gente já sabe que o ato é existente, que o ato é válido e, para saber se ele é eficaz, se ele já produz os seus efeitos no mundo concreto, a gente verifica se há uma condição, se há um termo, se há consequências previstas para o inadimplemento ou outros elementos de eficácia previstos na lei ou no próprio negócio jurídico. Se há uma condição, por exemplo, depende se a condição é suspensiva ou resolutiva. Se for uma condição suspensiva, o ato ele só passará a ser eficaz quando a condição for implementada. Por outro lado, se for uma condição resolutiva, o ato é eficaz a partir de agora, só que se ocorrer a condição resolutiva, o ato não será mais eficaz. E por aí vai, os elementos são esses. Depois, a gente fala de solenidade e formalidade, que também é bastante importante. Ainda sobre os elementos, é importante observar que é possível um negócio existente, inválido e eficaz. Existente, inválido e eficaz. Ou seja, pode passar pelo primeiro degrau, ser existente, não passar pelo segundo degrau, ou seja, ser um ato inválido, e passar pelo terceiro, ser um ato eficaz. Por exemplo, um negócio anulável. Um negócio anulável, ele é existente, ele é inválido, porque ele pode ser anulado, mas ele é eficaz, ele produz os seus efeitos no mundo concreto. Então, vamos observar essa característica, essa peculiaridade do ato que pode passar pelo primeiro degrau, não passar pelo segundo e passar pelo terceiro. Ok? E a diferença entre solenidade e formalidade? Qual é a diferença entre solenidade e formalidade? Aqui a gente está falando de uma diferença de espécie e gênero. Solenidade é uma espécie da formalidade. Formalidade é algo mais amplo. Formalidade é qualquer forma legal. Solenidade é um ato público. Por exemplo, a escritura pública, que é obrigatória para direitos reais de imóveis acima de 30 salários mínimos. 30 salários mínimos. Essa escritura pública, a gente tem que observar que ela está no plano da validade. A escritura pública, que é uma espécie de solenidade, ela está no plano da validade, diferente do registro. O registro está no plano da eficácia, ok? Quanto ao direito intertemporal, aqui a gente fala do plano da validade e do plano da eficácia. Plano da validade, a norma no momento da Constituição. A gente aqui avalia a norma do momento da Constituição para a validade de um ato. Para a validade de um ato, vamos lembrar disso, para a validade de um ato, a gente avalia, a gente considera a norma do momento da sua Constituição, da Constituição do ato. Para a eficácia de um negócio, a gente vai considerar a norma no momento da produção de efeitos, ok? Isso é importante pra caramba. Então, para a validade, a norma do momento da constituição do ato. Para a eficácia, a norma do momento da sua produção de efeitos. Elementos acidentais do ato. Quais são os elementos acidentais do ato? São a condição, o termo e o encargo. A condição, um elemento futuro e incerto. O termo, um elemento futuro e certo. E o encargo, uma liberalidade com ônus. Condição, como eu já adiantei, é aquele elemento futuro e incerto. Ela pode ser uma condição lícita ou ilícita, pode ser uma condição possível ou impossível, pode ser uma condição causal, potestativa
mista. Sendo potestativa, ela pode ser simplesmente potestativa, puramente potestativa ou promíscua. A condição potestativa, simplesmente potestativa, é aquela em que tem vontades intercaladas, simplesmente potestativa. A puramente potestativa é a que está sob arbítrio de uma vontade só. Uma vontade só é condição daquele negócio jurídico. Então, a vontade de uma pessoa só, de uma das partes, é a condição daquele negócio jurídico. E condição potestativa promíscua é aquela que deixa de ser potestativa. Deixa de ser potestativa. Essa é uma classificação que às vezes cai em provas. E a condição, essa é a classificação mais famosa de todas, condição suspensiva ou resolutiva, como eu já adiantei. Suspensiva é aquela em que o ato começa, o negócio começa a sua eficácia a partir de agora, mas ele começa a sua validade a partir de agora e a sua eficácia está condicionada à condição suspensiva. Então, se ocorrer a condição suspensiva, ou seja, o ato está suspenso até a condição. Ocorrendo a condição suspensiva, o ato começa a sua eficácia. A condição resolutiva, ao contrário. Condição resolutiva, o negócio começa a sua eficácia a partir de agora, e se ocorrer a condição, o ato é resolvido, ele se resolve, ele termina. Então, por isso que se chama condição resolutiva. Se ela ocorrer, resolve o negócio, termina o negócio. Ok? Essas são as condições. E o termo? O termo é um evento futuro e certo. Futuro e certo. O termo suspende o exercício, mas não a aquisição do direito. Isso é bastante importante. Termo é diferente de prazo. Termo é diferente de prazo. Prazo é a contagem, que exclui o começo e inclui o vencimento. Em regra, no direito civil. Inclui o começo, exclui o dia do começo, exclui o dia do começo e inclui o dia do vencimento. Prazo tem a ver com contagem. Termo, não. E o termo pode ser classificado em legal ou convencional. Legal, que está previsto na lei. Convencional, que é decidido pelas partes. O termo também pode ser certo ou incerto. O termo certo é aquele que sabe-se exatamente quando ele vai ocorrer. Uma data, por exemplo, é um termo certo. Ele é futuro, certo e sabe-se quando ele vai ocorrer. Já um termo incerto é aquele em que se sabe que vai ocorrer, mas não se sabe exatamente quando. A morte, por exemplo, é um termo incerto. Termo incerto, porque sabe-se que vai ocorrer no futuro, é certo de ocorrer, mas não se sabe exatamente quando. E o encargo? Encargo, como eu disse, é uma liberalidade com ônus. O encargo não suspende nem a aquisição, nem o exercício do direito. Nem a aquisição, nem o exercício do direito. O encargo, se ele for ilícito ou impossível, ele é considerado não escrito. Encargo ilícito ou impossível é considerado não escrito, salvo se for o motivo determinante do negócio. Se ele for o motivo determinante do negócio, aí ele invalida o ato. Ok? E quanto aos vícios? Os vícios são um assunto muito importante no nosso estudo. Os vícios se dividem em vícios da vontade ou do consentimento e vícios sociais. Os vícios sociais são a simulação e a fraude contra credores, e os vícios da vontade ou do consentimento são o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão. Começando pelos vícios sociais. A lembrar que eles estão no plano da validade, ok? E o estado de perigo e a lesão, eles são novos, são trazidos pelo Código Civil de 2002. Não tão novos assim, né? Mas em relação ao código anterior, o Código de 16, eles não existiam. Esses dois foram trazidos pelo Código Civil de 2002. Então, tratando dos vícios, estão no plano da validade. Começando, então, pelo erro. Erro é um vício do consentimento, da vontade. O que é o erro? O erro é engano fático. Engano fático. Há uma divergência doutrinária a respeito do erro que questiona se o erro precisa ser excusável ou não. É uma divergência
doutrinária nesse sentido, se ele precisa ser excusável ou não. Parte da doutrina defende que sim, que o erro precisa ser excusável, desculpável, que o chamado homem médio não erraria naquela situação. Parte da doutrina defende que não, que o código não existe isso, não exige que o erro seja excusável para ser um vício da vontade. O erro tem a ver com a transmissão da vontade. A transmissão da vontade deve ser declarada direta. E o prazo para anulação do negócio jurídico com erro é de 4 anos da celebração. 4 anos da celebração. O erro, na verdade, se for substancial, o negócio é anulável. Se for acidental, não. Aí não. Erro substancial, negócio anulável. O erro pode ser erro em negócio, erro incorpóreo, erro em substância, erro em persona e erro de direito. Quanto ao dolo, o que é o dolo? O dolo é um artifício ardiloso utilizado por uma das partes ou por terceiro. Ele torna um negócio anulável se o dolo for essencial. Mesma coisa o dolo de terceiro, se a parte conhecia ou devia conhecer o dolo do terceiro. O dolo se classifica quanto ao conteúdo, sendo dolos bônus ou dolos malos. O dolos bônus é aquele chamado dolo tolerável. Parte da doutrina também critica essa classificação de dolos bônus, dolos malos, que o Código Civil não prevê. Quanto à conduta das partes, o dolo pode ser positivo, negativo ou recíproco. Dolo positivo é aquele comissivo, é aquele em que se comete por um ato. O dolo negativo, chamado omissivo, aquele em que se comete por uma omissão. A omissão significa o dolo. E o dolo recíproco, também chamado de dolo enantiomórfico. Dolo enantiomórfico é o dolo de ambas as partes. Uma parte age com dolo em relação à outra. Dolo das duas partes ao mesmo tempo é chamado dolo enantiomórfico. A coação. O que é a coação? Coação é a pressão relevante contra uma das partes. Pressão relevante. Digo relevante por quê? Porque não se considera pressão para a coação, ou seja, não se considera coação a ameaça de um exercício irregular do direito, ou seja, se uma das partes falar, eu vou te processar, hein? Esse é o exercício irregular do direito. Então, não é uma pressão relevante para configurar coação. O temor reverencial. Não é a obediência hierárquica, mas o temor reverencial, ou seja, o temor que tem um filho em relação ao pai, um filho em relação a um tio, a um líder religioso, é um temor reverencial. Não se considera coação o simples temor reverencial e nem a ameaça de exercício irregular de direito. Essa pressão relevante ela pode ser física ou moral. Se for física, chamada vis absoluta, ela gera a inexistência ou a nulidade absoluta do negócio jurídico. Há uma divergência doutrinária aqui, se seria inexistência ou nulidade absoluta. De qualquer jeito, o negócio não surtirá efeitos. Se a pressão relevante, ou seja, se a coação for moral, estamos falando da vis compulsiva. Coação física, vis absoluta. Coação moral, vis compulsiva. Aí gera a anulabilidade do negócio. Não a nulidade, não a existência, que seria a coação física. Mas na coação moral, gera a anulabilidade. Ou seja, o negócio pode ser anulado por uma ação anulatória no prazo de 4 anos de quando cessar a coação. Quanto ao estado de perigo. O estado de perigo, às vezes, as questões de concurso tentam confundir a gente com a lesão, mas eles são bem diferentes. O estado de perigo ele tem 2 elementos, o elemento subjetivo e o elemento objetivo. O elemento subjetivo é um perigo conhecido da outra parte. Então, naquele negócio, uma das partes está passando um perigo e a outra parte conhece esse perigo que ela está passando. E a onerosidade excessiva daquele negócio. Então, se houver esses 2 elementos, o subjetivo e o objetivo, há estado de perigo. Então, o negócio será anulável
no prazo de 4 anos da celebração. Há a possibilidade de caução para internação. Lembra daquela situação de caução para internação nos hospitais, que exigem um cheque caução, por exemplo, para internar o paciente? Há uma divergência doutrinária aqui se essa caução para internação é estado de perigo, ou seja, é anulável, ou se é uma cláusula abusiva que torna o negócio nulo, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Então, uma divergência doutrinária. Se a caução para internação significa estado de perigo, ou seja, o negócio seria anulável, ou uma cláusula abusiva, negócio nulo. Essa é a chamada caução para internação nos hospitais. No estado de perigo, é possível a redução do proveito. Redução do proveito. Uma das partes aceita, não, realmente há uma onerosidade excessiva, eu sabia sim do perigo, mas eu aceito reduzir o proveito que eu tive para que o negócio jurídico possa subsistir. Então, ok, é possível essa redução do proveito. E como eu disse, o negócio será anulável no prazo de 4 anos da celebração. Já a lesão, ela também tem um elemento subjetivo e objetivo. O elemento subjetivo da lesão é a necessidade ou inexperiência de uma das partes. Não é o perigo conhecido da outra parte, não. É a necessidade ou inexperiência. A parte está muito necessitada, ela necessita muito daquela prestação do negócio jurídico, ou inexperiência. A parte é muito inexperiente naquele negócio. E o elemento objetivo é a onerosidade excessiva também. É a onerosidade excessiva da prestação que essa parte assumiu. Essa parte que é inexperiente ou que é muito necessitada. E a lesão tem como regra a revisão contratual. A regra da lesão é a revisão contratual, ou seja, reequiparar essas partes, tirar a onerosidade excessiva do negócio. A regra não é a anulação, é a revisão contratual, diferente do estado de perigo, em que a regra será a anulação, mas é possível a redução do proveito. Quanto aos negócios sociais, os negócios sociais são a simulação e a fraude contra credores. A simulação, ela causa nulidade do negócio, causa nulidade, diferente dos outros atos todos que causam anulabilidade, no máximo, anulabilidade. O ato pode ser anulado no prazo específico, prazo de 4 anos. Já a simulação não. Como a simulação causa nulidade do negócio, o negócio nulo não se convalida com o tempo. Então, não há prazo para a nulidade, para que a parte anule, para que a parte reconheça a nulidade daquele ato, daquele negócio firmado com simulação. Não há prazo. Há uma divergência a respeito da simulação inocente. Parte da doutrina defende que a simulação inocente não causaria nulidade, mas aí é uma divergência doutrinária. Normalmente não cai nas provas objetivas. Se cair numa prova subjetiva, aí sim temos que reconhecer essa divergência e explicar que parte da doutrina defende que pergunta se até a simulação inocente causaria nulidade ou não. A simulação pode ser relativa ou absoluta. Simulação absoluta é aquela em que a parte não desejava realizar negócio nenhum. Ela não queria realizar negócio nenhum. Na verdade, ela não realizou negócio nenhum. Não aconteceu nada. Foi uma simulação absoluta. Já a simulação relativa, ela pode ser objetiva ou subjetiva. A simulação relativa objetiva é aquela em que o conteúdo do negócio foi simulado. O conteúdo não era aquele. A simulação subjetiva é aquela em que a pessoa do negociante não era aquela que ele declarou. Então é o que a gente conhece como laranja, o laranja do negócio. O laranja do negócio é uma simulação relativa subjetiva. E a fraude contra credores. A fraude contra credores também gera a anulabilidade do negócio e ela tem como elemento objetivo a disposição gratuita ou onerosa dos bens. Disposição gratuita ou onerosa dos bens. Tem como elemento subjetivo a intenção de prejudicar credores. A intenção de prejudicar credores. Então, esses são os dois elementos da fraude contra credores. E o prazo
para a anulação da fraude é de 4 anos também por intermédio da ação pauliana, chamada ação pauliana, que é a ação revocatória. Ação revocatória no prazo de 4 anos, ok? Então, pessoal, esses são os vícios e esse é o resumo sobre negócio jurídico. Espero que vocês tenham gostado. Tem bastante coisa para dizer. Esse foi um resumo um pouco extenso, né? Falamos de classificações, falamos dos vícios, dos elementos, que são a base fundante, principal dos negócios jurídicos e vou além, do direito civil como um todo. Aqui está a base, uma das bases mais importantes do direito civil. Quando a gente vai tratar de contrato, a gente vai usar isso aqui tudo. Quando a gente vai tratar dos prazos prescricionais, a gente vai tratar disso aqui também. Então, saber isso aqui é muito importante para as próximas matérias, os próximos assuntos que vêm mais à frente no nosso Código Civil, ok? Se vocês tiverem algo a acrescentar, por favor, coloquem aí nos comentários, avisem se eu esqueci de falar alguma coisa, se vocês gostariam de acrescentar alguma coisa, algum assunto, alguma informação, que eu vou gostar bastante de conversar com vocês por aí. Então, um abraço, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!